Fala galera do Bônus, se liga só, Lucas Bonin na área. E hoje eu não tô aqui pra falar de futebol americano, de NFL, tô aqui pra falar deste cara aqui, um dos meus maiores ídolos, um dos meus maiores heróis, Roger Federer, esse suíço maravilhoso da Basileia, esse tenista incrível, esse esportista, esse ser humano maravilhoso que hoje, infelizmente, no dia 15 de setembro, anunciou a sua aposentadoria das quadras. Eu tô aqui justamente gravando esse vídeo porque Federer é uma parte muito importante da minha vida, até porque 21 anos acompanhando o Federer de muito perto. Pra quem não sabia, eu não tinha essa informação, parte da minha infância e adolescência eu cresci jogando tênis, competindo, vivendo e respirando desse universo do tênis. Sempre tive o Guga como um dos meus grandes ídolos também, mas foi esse cara aqui que me fez ficar apaixonado de um jeito surreal pelo esporte e por ele no final das contas. Eu tô aqui até devidamente vestido aqui, quase que de Roger Federer, aqui tô com uma camisa dele, uma que ele usou uma época no circuito, liga só, aqui ó, o RUFzinho. Tô aqui também com as minhas meninas aqui, minhas raquetinhas lindas e maravilhosas. Essa aqui uma Pro Steph Tour, o modelo que acabou sendo uma evolução daquela raquete do Sampras que ele usava, né? Enfim, esse modelo aqui o Federer usou em 2005, se eu não me engano, usou em 2005, e as mesmas raquetes que eu uso desde então. Enfim, essas raquetes são muito especiais pra mim, gosto pra caramba delas. Difícil de jogar com elas, não é qualquer um, mas eu e o Federer a gente jogava com as mesmas. E é isso, galera, pra mim é muito fácil e muito difícil falar do Federer. Muito fácil porque são 21 anos acompanhando ele nas manhãs, nas tardes, nas noites, assistindo jogos com os amigos, com a família, ou às vezes sozinho, depois da escola. Enfim, sempre curtindo e apreciando o suíço. E ao mesmo tempo difícil porque, querendo ou não só o mundo do tênis, mas o mundo do esporte perde um dos maiores ícones do esporte. O que o Federer fez foi incrível. E eu vou explicar pra vocês um pouco de como é que o Federer foi importante, não só pra mim, mas pro mundo do tênis. Bom, galera, eu me apaixonei pelo Federer, fica parecendo que é até uma coisa de namoro, né? Mas enfim, eu me apaixonei pelo Federer em 2001. Naquela época eu já jogava tênis, então já acompanhava tudo que tava rolando, já acompanhava os torneios e tudo mais. Tinha o Guga já como grande ídolo, né? Até pelo que o Guga tinha feito em Roland Garros. Naquela época tinha um cara que ele tinha uma magnitude diferenciada, que era o Pete Sampras, né? Era o grande tenista da época. E naquela época você poder assistir o Pete Sampras jogando o Wimbledon era você ver o maior jogador que tinha ganho em Wimbledon até então. Só pra vocês terem uma ideia, de 92 até 2000, Pete Sampras só não ganhou em 1996. E quando eu assisti Pete Sampras jogando contra aquele cara novinho, aquele suíço, moleque, Roger Federer, pô, parecia ser um jogão. Já tinha ali ouvido falar um pouco do Federer, mas nunca tinha assistido uma partida dele. E aí, meus amigos, o que foi esse jogo? Não tinha como não se apaixonar pelo Federer, porque o jogo do Sampras era incrível. E o jogo do Federer jogando pau a pau com o Sampras na grama, os caras batendo pra caramba, sacando, voleando, fazendo tudo aquela magia que eles faziam na época, meu, foi surreal. 5 sets incríveis, onde Federer desbancou os maiores jogadores da época e o maior vencedor de Wimbledon, e naquele momento já deu pra ver o quão surreal aquele garoto ia ser. E galera, não demorou muito, 2 anos depois, 2003, Roger Federer iria ganhar o seu primeiro título de Wimbledon, torneio que foi a sua marca registrada. Depois, obviamente, os anos foram passando e o Federer só cresceu no circuito. 2002 ele já estava ali no top 10, a gente começou a poder ver muito mais do Federer, eu comecei, obviamente, a reparar muito mais nele, assistir as competições querendo justamente ver os jogos do Federer. A gente não vivia essa época que a gente tem hoje das redes sociais, mas enfim, fazia de tudo para começar a acompanhar mais de perto esse suíço. E o porquê foi tão apaixonante o Federer e quão rápido ele cresceu e se desenvolveu no circuito, começou a ter fãs, era justamente pela maneira como ele jogava. Não tinha como você não gostar dele. Uma coisa que eu sempre ouvi de quem não jogava tênis, mas gostava de assistir, era, nossa, como ele joga fácil. E pra quem jogava tênis, era pior ainda, porque você falava, meu, caramba, o que esse cara joga é surreal, não dá pra fazer o que ele faz. É como se fosse, sei lá, você querer cantar igual a Whitney Houston ou cantar igual ao Freddie Mercury. Tipo, não tem como, você não vai conseguir cantar igual. Você pode até fazer alguma coisa parecida, mas nunca vai ser igual. E o jogo do Federer sempre foi exatamente isso, muito difícil. Nunca ninguém ia conseguir copiar o jogo dele, porque a raquete parecia uma extensão do corpo dele, tão fácil, tão leve, flutuando na quadra, batendo tão fácil, bolas que eram quase que impossíveis. As primeiras disputas contra Andy Roddick, né, que foi uma das grandes rivalidades da carreira do Federer ali também no início dos anos 2000. Caramba, Roddick sacava 200 e cacetada e o Federer simplesmente conseguia bloquear o saque do Roddick dentro da quadra. Galera, era bizarro. Pega nos vídeos no YouTube, cada devolução que o Federer dava no saque do Roddick e ninguém conseguia devolver. Quantas vezes o Roddick ganhou com os jogadores tendo maior dificuldade para devolver o saque dele? Ou naqueles jogos que era um tiroteio, o Federer conseguia fazer com tanta facilidade bolas impossíveis, conseguia fazer variação de jogo subindo pra rede. O slice do Federer, meu Deus do céu. Ou seja, um jogador que tinha um portfólio de golpes que ninguém tinha e conseguia fazer com majestosidade, nem sei se a palavra existe, então se não existe, desculpa, mas
o Federer é majestoso, eu tenho que falar alguma coisa nesse sentido. Um cara que conseguia fazer isso dentro da quadra, era surreal. Eu sempre fui um federista de carteirinha, então vivi muitas alegrias com o Federer, vivi todas as dores e tristezas das derrotas pro Nadal, um tenista que eu, na época, quando eu comecei a assistir o Federer, era polarizado o negócio, ou você era federista ou você torcia pro Nadal. Mas, obviamente, depois com o tempo, eu acabei me apaixonando também pelo Nadal, um cara que eu tenho uma tremenda admiração, mas que foi acompanhar isso, né, galera? Esses tenistas incríveis, e o Federer sendo o cara que puxou todo mundo pra cima, no mais alto nível. Quando eu comecei a curtir tênis, acompanhar, nunca imaginava, ou qualquer especialista, qualquer tenista que você conversasse, nunca ninguém imaginava, por exemplo, que alguém conseguiria passar os títulos de Grand Slam que o Pete Sampras tinha. Até pra explicar pra vocês, o título de Grand Slam equivaleria a um Super Bowl, e é o que baliza um jogador dentro do circuito da ATP. Pode ter ganhado um monte de título da ATP, do circuito profissional, mas se você nunca ganhou um Grand Slam, enfim, é onde você se baliza. Na época que eu era moleque, ninguém imaginava que num espaço tão curto de tempo, alguém ia não só conseguir igualar os números de Grand Slams do Pete Sampras, mas passar de uma maneira bizarra. Federer acabou a carreira, eu vou falar depois pra vocês aqui alguns números bizarros da carreira dele, conseguiu chegar na marca incrível de 20 títulos de Grand Slam, um número surreal, galera. E na minha opinião, uma das maiores revoluções que o Federer conseguiu fazer foi justamente fazer com que você tivesse que ser um jogador bom em todos os pisos, e o Federer foi excelente em todos os pisos, galera. Vou dar aqui um exemplo pra vocês. Por exemplo, o Guga performava muito bem no saibro, Pete Sampras performava muito bem nas quadras rápidas e na grama, mas nunca ganhou um torneio de Roland Garros. E tem tantos outros tenistas que sempre foram de um piso mais específico ou tinham algum tipo de competição ou torneio que ele conseguia performar melhor pela quadra. E o Federer era um cara que conseguia jogar bem em todos os pisos, em todas as quadras. Tanto é que ganhou todos os Grand Slams, todas as competições em todos os pisos possíveis. E tem uma coisa também surreal do Federer, que é a quantidade de semanas que ele liderou a ATP como número 1 do mundo. Tênis é um esporte extremamente mental, é você contra você o tempo todo. Até já conversando com vários tenistas profissionais, já ouvi essa frase várias vezes, né? Não importa o quanto que você é habilidoso, mas o quanto que você consegue se manter focado e conseguir perpetuar isso por muito tempo, por um ano inteiro, por uma temporada inteira. Ficar no topo por muito tempo é uma coisa surreal. E o Federer é o tenista que mais tempo conseguiu ficar como número 1 do mundo, justamente numa época com tantos tenistas bons. Tô falando do Guga, do Agassi, Safin, Nadal, Djokovic, enfim, tantos outros tenistas que estavam ali, e ele conseguiu se manter no número 1 do mundo. Inclusive na grande rivalidade dele com o Nadal, o Federer conseguiu ficar por muito tempo número 1 do mundo, com o Nadal ali na cola o tempo todo. Tô falando bastante do Federer do lado mais atleta, né, como jogador, mas tem outro lado do Federer que eu acho que é tão grande quanto, e talvez tenha sido essa composição que fez com que ele se tornasse dessa magnitude toda dele, que é justamente a postura do Federer, né, os valores, as virtudes dele, a maneira como ele se comportava dentro e fora da quadra, com os adversários, com a torcida, como ele se tornou ao longo desses anos talvez um dos maiores e melhores garotos propaganda para uma marca poder patrocinar, ser um embaixador de uma marca, justamente por causa da postura dele. É um cara legal, não tem como. Você é parecido com o Guga, né? Não tem uma pessoa que não gosta do Guga, a mesma coisa, não tem ninguém que não goste do Federer, tanto o jogador como o torcedor, como o organizador. Ele nunca deu problema pra galera que organiza o torneio, nunca bateu boca, nunca brigou, nunca se envolveu em confusão, sempre foi um adversário extremamente educado, um verdadeiro gentleman. E toda essa postura do Federer colocou ele num grau completamente surreal. E é justamente por isso que eu digo o seguinte: dizem que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Então você tem que aproveitar as coisas da melhor maneira. Eu não sei nem dizer quantas horas eu passei ao longo desses 21 anos, desde a partida fatídica do Pete Sampras em 2001, 21 anos acompanhando o Federer praticamente o tempo todo. Finais de 6 horas, finais de 5 horas, grandes batalhas, grandes duelos, assistindo o Federer. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena poder ser contemporâneo ao Federer, poder ver os grandes jogos, as grandes batalhas, mas ao mesmo tempo observar um grande herói, né? A maneira nobre como ele conseguia ganhar, mas também a maneira incrível que ele às vezes perdia. Eu me lembro muito de 2009, né? Todo mundo lembrava do Federer como um cara duro, sólido, né? Em 2009 eu tava na Espanha esse ano, em Madrid, assistindo a final do Australian Open, e foi justamente com o Nadal, naquela época que o Nadal começou a jogar num nível também muito forte, né? E o ano começou justamente com o Grand Slam do Australian Open. Eu nunca me esqueço, acho que todo mundo lembra disso, né? O Federer perdeu do Nadal a decisão do Australian Open, e na hora de falar ele chorou. Eu nunca podia imaginar que o Federer ia chorar. Imagina, o cara ele era frio pra caramba, frio no sentido sólido ali dentro do jogo, né? E ele chorou e você fala, caraca, meu, o cara, ele é um super-herói humano. Como deve
deve ser difícil você conseguir se manter o tempo todo ali no topo, jogando no mais alto nível. Parece que sempre quando ele teve que lidar com as coisas dele, ele lidou dentro de casa. Ele nunca colocou pra fora, e aquele momento talvez tenha sido o único momento na carreira do Federer que ele colocou um pouco mais pra fora o que ele sentia, mas ao mesmo tempo foi tão puro e tão humano que você fala, meu, que surreal, que atleta. Poderia ficar aqui falando horas e horas do Roger Federer, mas a ideia desse vídeo era só mostrar pra vocês. Enfim, acho que no final das contas eu represento em milhões de fãs do Federer ao redor do globo, que curtiram ele, que assistiram e que de alguma maneira, através da postura, do jogo dele, ele conseguiu impactar. E pra encerrar esse vídeo aqui, eu queria passar pra vocês alguns números bem, até bizarros dos feitos do Federer, só pra vocês terem uma ideia do quão sensacional foi a carreira desse suíço. Vamos começar pelo mais importante, aquilo que baliza os tenistas, né? Os títulos de Grand Slam. Federer teve incríveis 20 títulos de Grand Slam, galera. Primeiro jogador a conseguir essa marca de 20 títulos, hoje superado pelo Nadal e pelo Djokovic, respectivamente. Djokovic com 21 e Nadal com 22 títulos. Aliás, vou fazer um paralelo aqui. Esses três caras, galera, é bizarro. Três caras têm mais de 60 títulos de Grand Slams nos últimos 15 anos. Bizarro. Bizarro. Ao todo ganhou 103 títulos, galera. Na era aberta do tênis, segundo maior número, apenas atrás de Jim Connors, que tem 109. Ganhou 1.251 partidas. Também, segunda maior marca, só atrás também do Jimmy Connors, que tem 1.274. Olha esses números, galera. Um outro número que baliza muito os jogadores, né? Os títulos de Grand Slams e as semanas como número 1 do mundo, né? Pô, chegar no número 1 do mundo, quantas semanas você consegue ficar? Maior número de semanas consecutivas da história do tênis, galera. 237 semanas como número 1 do mundo. Este número eu quero ver quem vai bater, galera, porque esse vai demorar. Esse vai demorar. Pode até ganhar um outro ali, um Grand Slamzinho e tudo mais, mas este número, não sei se eu vou estar vivo pra ver quem vai bater isso aí, viu? O jogador mais velho a ficar como número 1 do mundo, galera. Pois é, Federer era número 1 do mundo aos 36 anos. Galera, eu já vi Pete Sampras se aposentar com 30 e alguma coisa. Eu já vi o Agassi se aposentar com 35, já não era número 1 do mundo faz muito tempo. Com 36 anos, ele era número 1 do mundo, ainda. De todos os Grand Slams, tem um que o Federer é o maior vencedor, ninguém nunca ganhou mais do que ele, esse torneio, que é talvez, não sei se dá pra falar isso, mas talvez dos Grand Slams o mais clássico de todos, o torneio de Wimbledon. O Federer tem nada mais, nada menos que 8 títulos na carreira, galera, ninguém ganhou mais do que isso. Durante a sua carreira, Federer nunca se retirou de uma partida, galera. Eu tô falando de 1.526 partidas de simples disputadas e 223 de duplas. O cara nunca se retirou de uma partida, nunca se machucou, não aconteceu nada, galera. Único jogador na história a ganhar consecutivamente 5 vezes 2 Grand Slams, galera. Wimbledon de 2003 a 2007 e o US Open de 2004 a 2008, galera. Esse cara é foda. Único jogador a disputar 10 finais seguidas de Grand Slams. Único jogador a jogar as 4 finais dos 4 Grand Slams 3 vezes na carreira. 2006, 2007 e 2009, Federer jogou todas as finais de Grand Slam. O cara é foda, tô falando. Detentor do maior número de vitórias em quadras de grama, 65 vitórias seguidas. E de quadras rápidas, 56 vitórias consecutivas, galera. De 2003 a 2005, Federer ganhou 24 finais seguidas de torneios ATP. É o detentor de títulos do ATP Finals, onde os 8 melhores do mundo jogam todo final do ano. Federer é o que mais tem vitórias, são 6 títulos de ATP Finals na carreira. Bom, galera, como vocês viram, Roger Federer é um cara surreal, um cara incrível, um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior jogador de todos os tempos. Eu particularmente sou um federista, sempre serei. Federer, você mora no meu coração. Um dia triste hoje, porque não veremos mais Roger Federer jogando torneios. Na verdade, até pra fazer uma correção aqui, Federer, ele volta pra jogar o último torneio dele, a Laver Cup, agora em outubro, em Londres. Vai ter participação do Djokovic, do Nadal, enfim, aquele torneio de Europa contra o resto do mundo, sempre é muito divertido. E esse vai ser o último jogo oficial do Federer. Depois disso, veremos ele só talvez em torneios, competições comemorativas e coisas do tipo. Um dia triste pro esporte, porque com certeza iremos perder um dos maiores gênios que o esporte já produziu e com certeza um dos maiores tenistas de todo o tempo. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquela moral aqui pro Bonizão. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva aqui no canal. Conta pra mim como é que era o Federer pra você. Você cresceu vendo o Federer? Você é de que época? Me fala, você pegou o Federer no início, pegou o Federer no final, ele te impactou, era o seu maior ídolo?